No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Brian e Stewie viajaram até os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e junto disso também tiveram que esconder seu amigo judeu de todos os alemães. Após o Stewie ter descoberto que o amigo da família Morte havia usado sua máquina do tempo por engano como banheiro químico e junto do Brian terem ido atrás dele viajando no tempo até a Polônia de 1939, eles logo descobriam que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo e acabaram tendo que fazer umas coisas inusitadas para voltar para casa. O episódio começa com a Lois pedindo os palpites de quem iria ganhar o Oscar antes de começar e com o Peter comentando sobre o quão bizarramente grande eram os dentes do apresentador. Durante isso Morty acaba questionando se poderia usar seu banheiro, pois como havia tomado um laxante momentos antes, agora parecia que estava tendo uma guerra em sua barriga. Em seguida ele vai até o banheiro esperando que tivesse uma balança para se pesar antes e depois, mas como infelizmente Meg ainda estava fazendo suas necessidades. Eu já vou sair. Eu estou muito apertado. Ela disse que já vai sair. Ele acaba indo até o quarto do Stewie esperando que tivesse outro banheiro, e chegou a confundir a sua máquina do tempo com um banheiro químico. Já um tempo depois, enquanto Chris questionava se poderia tomar a bebida do Morty, e o Peter aproveitava para fazer a propaganda daquela mesma bebida, Lois acaba percebendo que o Morty estava demorando no banheiro, e com isso Brian chega a se oferecer para ir dar uma olhada. Porém, ao ter entrado no quarto do Stewie para procurar por ele, o garoto logo chegou ali falando para ele não encostar em nada com as patas sujas. E então Brian logo revelou o motivo de ter vindo até ali, com o Stewie logo percebendo que sua máquina do tempo havia sido usada, revelando que só construiu a mesma por ter se enchido daquele brinquedo de imitações. O galo faz kikuriki. Onde o galo faz assim? O macaco faz macaco. Não faz, não. O elefante faz fuá. Faz. E com isso Brian logo questiona se o Morty poderia ter usado sua máquina, e logo entrava em pânico falando que precisariam resgatá-lo. Porém Stewie revela que não tinha como saber para quando e onde a máquina o levou, com o Brian questionando se não tinha um marcador na máquina mostrando aquela informação, e o Stewie perdendo a paciência ao lembrar que ele não tinha uma máquina do tempo. No entanto, ele logo decide usar a máquina para resgatar seu amigo, ao mesmo tempo que falava para o Brian não tocar em nada no passado, mas só estava brincando em relação a mudanças no passado desencadear grandes problemas no futuro. Durante isso eles são levados para o exato local e data que o Morty havia ido parar, porém teriam que primeiro descobrir quando e aonde eles estavam na época. E durante um passeio por aquela cidade ainda desconhecida, Brian logo descobre que estavam em uma cidade chamada Varsóvia. E então, quando decidem entrar naquela igreja para procurar por seu amigo, os dois acabam descobrindo que todos ali presentes tinham o mesmo sobrenome que ele. Sr. Mort Goldman. Ele é um pequeno negociante que reclama muito e é meio hipocondríaco. E que também estavam no casamento de um antigo parente da família em 1939. Em seguida eles logo conseguiram encontrá-lo naquela multidão, porém o mesmo achava que estivesse no céu pois estava vendo seus antigos parentes, ao mesmo tempo que descobria que na verdade havia viajado para o passado. Porém enquanto Brian só queria voltar para casa, Morty comentava sobre não ter outra chance de ver o casamento de seus avós pessoalmente, e o Stewie revelava que sempre quis participar de um casamento judeu, e agora queria ser levantado na cadeira e ver como era ficar por cima deles. Porém, enquanto o casamento ocorria sem nenhum problema, somos levados até aquele quartel-general do exército alemão, aonde vemos os soldados recebendo uma ordem do alto escalão, pois teriam que prosseguir com a missão de invadir a Polônia como haviam falado. E enquanto vemos Brian, Stewie e Morty se divertindo no casamento, em contrapartida vemos o exército alemão chegando na cidade em que eles estavam. E não demorou muito para os três descobrirem o problema que se meteram. E enquanto a invasão alemã ainda ocorria, Brian comenta sobre ter percebido algo familiar na data de 1º de setembro de 1939, pois foi quando aconteceu a invasão da Alemanha na Polônia. E então, após falar para o Stewie tirar eles dali com seu aparelho, o garoto acaba descobrindo da pior forma que o mesmo não estava respondendo. E com isso Brian revela que precisariam levar o Morty até a Inglaterra, pois era o único lugar em que estaria seguro naquela época. Após isso eles quase foram desvividos por alguns soldados alemães, e em seguida resolveram vestir
vestir o Morty como padre para conseguirem passar pelos guardas. Porém, ele acaba sendo levado por um soldado para dar as condolências ao seu companheiro, com o Morty até sendo questionado por ele se era realmente um padre. E então, após o Stewie confirmar que seu amigo era mesmo um padre, pois havia feito umas coisas ilegais com ele enquanto estavam sozinhos. Porém, o padre verdadeiro logo acabou chegando ali, falando que de nenhuma maneira estava fazendo coisas ilegais, o que acaba resultando com a turma tendo que dar o fora após a descoberta, ao mesmo tempo que eram perseguidos por aqueles soldados que presenciaram tudo, terminando com o Stewie conseguindo se safar daquela perseguição. E após isso, enquanto faziam o caminho até a Inglaterra, os dois acabam descobrindo que o Morty era uma pessoa bastante difícil de se lidar, pois durante todo o percurso não chegou a ajudar eles em nada, e somente atrapalhava com o seu mau humor insuportável. E um tempo depois, eles acabam indo parar naquele local onde ficavam as embarcações do exército, e rapidamente conseguiram entrar em um submarino para fugirem do local. No entanto, eles acabam novamente sendo perseguidos pelos soldados, e até quase sendo atingidos por um daqueles torpedos de um submarino inimigo, o que acaba dando ao Stewie uma ideia para se livrar daqueles soldados, e graças àquele jornal eles acabam perdendo o controle e ficando presos no fundo do mar. Enquanto isso, Stewie já conseguia avistar a Inglaterra do visor do submarino, e momentos depois comentava sobre Londres estando em tempo de guerra. Durante isso, Stewie resolveu dar uma olhada em sua máquina do tempo, e chegou a descobrir que o resíduo de urânio estava vazio para fazê-la funcionar, com ele questionando aonde iriam arranjar urânio em plena Segunda Guerra, e Brian revelando que poderia encontrar no Centro de Pesquisa Ultra Secreto em Berlim, o que faz o Stewie perceber que a Alemanha estava construindo armas de destruição em massa, e até questionar por que os Estados Unidos não ia lá e acabava com eles, com o Brian enfim respondendo que era por causa que eles não tinham petróleo, e chegando a ser aplaudido por aquilo pelo Stewie. Durante isso, enquanto Morty se recusava a fazer o plano, Brian recordava que somente daquela maneira que conseguiriam voltar para casa. E então, após o Stewie ter resolvido se alistar na aeronáutica da Inglaterra, falando que tinha sotaque britânico e que possivelmente gostava de homens, eles acabam conseguindo entrar em um dos aviões para viajar até Berlim. Mas durante isso também chegam a dar de cara com os aviões do exército alemão, e não demora muito para serem atingidos, fazendo eles despencarem, e também descobrirem que só tinham um bote salva-vidas ao invés de paraquedas, o que felizmente acabou sendo mais do que suficiente para pousarem sãos e salvos. Com isso, Stewie logo descobriu o local aonde ficava o centro de pesquisas, e para passarem despercebidos eles resolveram se disfarçar, com o Stewie fingindo ser o famoso bigodudo austríaco, e facilmente conseguiu o resíduo de urânio que vieram procurar ali. Porém, no caminho de volta, enquanto ele revelava que a máquina voltou a funcionar, os três inesperadamente acabam dando de cara com o verdadeiro bigodudo austríaco, com o Stewie até chegando a fingir ser o reflexo dele em um espelho, porém acaba estragando tudo, fazendo eles quase serem desvividos, e ao descobrirem que seriam libertados se fizessem um número musical, Brian e Stewie, sem pensar duas vezes, logo imaginaram a possibilidade de fazer, enquanto Morty só lembrava eles dois para usarem a máquina do tempo. E já voltando finalmente para casa, Brian questionava se não estava preocupado com o Morty tendo descoberto tudo. Por outro lado, Stewie revelava que voltaram 30 segundos antes do Morty usar a máquina, e agora graças a ele as coisas acabaram sendo bem diferentes, com ele enfim falando para o Morty que aquilo não era um banheiro,